Oi pessoal, estamos aqui em Curitiba, Brasil. Eu sou o Dr. Villanova e estamos dando continuação a nossos vídeos, considerando que você nos permite chegar na sua casa. E nossa proposta aqui no programa Promova a Vida é compartilhar com vocês informação, coisas que têm a ver com o dia a dia e coisas que têm a ver com sua saúde, não? E a pergunta é, nesse novo vídeo, vamos falar do quê? Pois é, olhem aqui, o que temos aqui? Você deve estar dizendo, professor, vamos falar de avião? Pois é isso mesmo, não? E eu tenho uma pergunta para você. Você tem ideia de quantas peças são necessárias para construir um avião? Era uma informação que eu não tinha, mas eu quero compartilhar essa informação com você. Um avião desses de porte médio, não? São necessários 367 mil peças para construir um avião. Você já se imaginou o que isso representa? Digo mais, nessa informação diz que um avião de porte médio tem 58 quilômetros de cabos elétricos. E a pergunta aqui é por que eu estou mencionando isso para você? Porque eu estou querendo fazer, nesta introdução, uma comparação entre um avião, um aparelho enorme, pesado, que voa, que tem uma vida útil muito limitada, né? Quero compará-la com algo muito mais complexo, o corpo humano, né? E você tem ideia de que quantia de elementos tem um corpo humano? Quais são esses elementos? Como eles trabalham? Qual é a interação entre eles? Pois é, olhem aqui. Nosso organismo, nosso corpo, ele tem diversos sistemas, tem dezenas de órgãos. E aqui vem a informação mais básica e mais assombrosa, não? Nosso corpo tem 10 trilhões de células. 10 trilhões de células. Você imagina quanto é esse número? Pois é, eu não imagino quanto seja, mas é muita coisa. E a pergunta é, como nós tratamos este organismo? Qual é a ideia que nós temos de como ele funciona? O que ele precisa? Qual é a parte que nós temos que fazer? De fato, dentro do corpo humano há algumas coisas que ainda a ciência não conseguiu entender de forma plena. Mas a grande maioria das coisas de nosso corpo humano já entendemos. E, por exemplo, como funciona desses 10 trilhões de células. E agora isso, o que tem a ver com você, que se você está em casa, que você tem aberto aí seu notebook, seu computador para nos escutar? Pois bem, aqui vamos nós, não? Então, há uma informação muito básica relacionada com aqueles 10 trilhões de células. E são os microelementos que compõem estas células. Cada dos 10 trilhões de células devem ser alimentadas. E quando eu falo de alimento, você deve estar pensando que em um purê de batata, em uma salada, não? As pessoas que gostam, quem sabe, uma sobremesa, uma fruta. Pois é, estes são chamados tecnicamente, os nutricionistas, os engenheiros, eu mesmo, que sou professor, chamamos de macronutrientes, né? São aquelas coisas maiores, mais grandes, aquilo que você come com uma colher, não? Só que dentro disto há outros elementos, os micronutrientes. E aqui vem uma informação que tem a ver com sua saúde, tem que ver com aquilo que você faz, com aquilo que você pode fazer, com aquelas doenças que você pode ter e com aquela que você pode prevenir. Então, olhem essa informação aqui, não? Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro que faz as pesquisas, que faz aquelas estatísticas e demais, eles fizeram um trabalho, um levantamento que foi feito em 2011. E nessa pesquisa foi publicado no Brasil, olhem bem aqui, que 98% dos brasileiros, olhem aqui, 98% dos brasileiros não ingerem a quantia ideal de vitaminas. Você já imaginou? Quer dizer que a quase absoluta maioria dos brasileiros não consome a quantia suficiente de vitaminas. E aqui também uma grande questão, e você deve estar pensando, será que eu vou ter que tomar mais comprimidos? Será que eu vou ter que tomar aqueles shakes que vêm com aquelas vitaminas e aquelas coisas, né? Então, quando a gente às vezes fala de vitamina, às vezes temos uma ideia muito ou comercial ou muito primitiva. Eu gostaria de ir um pouquinho mais profundo com você que está em casa, você que é jovem, você que estuda, você que trabalha, você que está aposentado. Pois é, eu gostaria um pouco de cavocar esta questão da baixa quantia de vitaminas que o brasileiro consome diariamente. E olhem outro detalhe, a pesquisa do IBGE diz mais ainda,
92% dos brasileiros não consomem frutas e vegetais com a devida frequência. Quer dizer que frutas, e olha que esse país é um país abençoado em frutas. Eu já viajei e estive em alguns países onde faz muito frio, estou falando de 20, 30 graus abaixo de zero. Muitas frutas não existem lá. Esses países importam as frutas e levam para eles poder consumir suas comunidades. Aqui no Brasil temos frutas jogando de árvore para fora. Tem fruta que apodrece, que é jogada fora, gente. Somos um país mega produtor de frutas e somos exportadores de fruta. Pese a tudo isto, o brasileiro não consome a quantia de frutas e vegetais que deveria e não consome a quantia ideal. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno detalhe, entre aspas, ideal. Não? O que é ideal? Quando o IBGE fala de ideal, sabe de que está falando? Da quantia mínima. Para que você me entenda bem e não me entenda mal, eu vou fazer uma relação. Por exemplo, hoje você sabe, todo brasileiro sabe, que o salário mínimo é R$900, ou mais ou menos R$1.000. Esse é o salário mínimo. E eu pergunto, falando entre nós, não? Você acha que alguém pode viver bem com R$1.000? É muito difícil. Eu não consigo, né? Para mim é muito difícil viver com R$1.000. Então, nesta estadística, os R$1.000 seria mais ou menos a quantia ideal. Mas essa é a quantia ideal mínima. Ou seja, eu não estou dizendo aquele que ganha 2, 3, 5 mil, ou aquele que consome 2 ou 3 vezes diariamente a quantia de vitaminas necessárias. Não, estou falando daquele que não consegue adquirir, mediante dieta ou mediante suplementação, a quantia mínima. E mais embaixo podemos ler, mesmo as pessoas preocupadas em ter uma alimentação saudável não conseguem ingerir a quantia diária adequada de vitaminas. Pense comigo, aquela senhora que tem um recurso financeiro bom, aquele executivo, funcionário bancário, estudante, aquele que está socialmente bem, que ganha 3, 4, 5, 6 mil por mês, que ele vai para uma academia, que ele faz um check-up médico, ele tem seguro privado, plano de saúde, nem sequer estas pessoas conseguem ter a quantia mínima de vitaminas. Então, aqui onde vem uma questão que a gente vamos explorar nos seguintes vídeos, em vários capítulos, né? O tema de vitaminas e micronutrientes. Existem vários conceitos, né? Aquelas pessoas que dizem, eu tenho que tomar um monte de comprimidos. Outros que dizem, não, eu vou comer uma frutinha e isso é suficiente. Aquelas pessoas que dizem, vitaminas, vai me salvar de todos os problemas. Outras pessoas, inclusive alguns acadêmicos, que dizem, não, a vitamina não serve para nada. Então, como temos feito nas outras abordagens que hemos chegado na sua casa, que você tem nos escutado, tem nos prestigiado, não? Participando de nossos vídeos, nós queremos dar uma informação séria. Não queremos inventar, não queremos vender nada, não queremos falar contra, nem falar a favor. Queremos falar aquilo que é certo, aquilo que pode beneficiar sua saúde. Por isso é que nós estamos abordando aqui uma questão muito importante, que tem relação com a qualidade de vida e com a boa saúde do cidadão. Não? E vamos lá, quando falamos de nutrientes, de nutrição, nós estamos falando de duas coisas, de macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes são o quê? Hidratos de carbono, batata doce, aquele macarrão, aquele arroz integral, esses são macronutrientes. Também estamos falando de proteínas, por exemplo, proteínas vegetais seriam ervilha, grão de bico, lentilha, Estamos falando também de outras substâncias como ácidos graxos, óleo que você consome, óleo de coco, etc. São macronutrientes. Ninguém diz, não, eu vou tomar uma capsulinha de uma sopa ou um comprimido de batata. Não são pequenas quantidades, são quantidades maiores. Pero esos son macronutrientes. Ahora temos micronutrientes. E os micronutrientes são vitaminas, minerais, enzimas, são cofactores que se chamam. Ou seja, esses nomes técnicos que existem, não? Pois esses são os micronutrientes. E aqui onde está aquela abordagem do avião que eu coloquei no primeiro quadro, não? Você que acha que o avião depende de que? Da asa ou do parafusinho pequeno que assegura a asa? Né? Eu uso outro exemplo com algumas pessoas, quando eu dou algumas aulas, faço algumas consultorias privadas
sobre vitaminas e demais, eu uso o exemplo da cadeira, né? A cadeira é feita de madeira, de plástico, sei lá, né? Mas uma cadeira tem um monte de madeira. A madeira é muito pesada, mas essa madeira depende em grande medida de um pequeno prego. Então, assim é nossa saúde. E aí vem a grande questão. Você come um monte de amidos, um monte de proteínas, come um monte de saladas e coisas. Será que está consumindo a quantia suficiente dos pequenos nutrientes? Como vimos no IBGE, não. Aí nós estamos em dívida, né? E aí vem a grande questão que nós temos neste quadro, né? Vitaminas e minerais, o que são? Para que servem? E em quais alimentos encontrá-los? Digo mais, será que estas vitaminas, minerais, são todas iguais, né? Eu, por exemplo, já he visto, passado em lojas de produtos naturais, não? He visto na televisão, he visto nas farmácias, um frasco de uma vitamina que custa 15, 20 reais, não? Aí eu viajo a outros países, ou mesmo dentro do Brasil, um frasco de vitamina custa 70 reais. Será que tudo é a mesma coisa? Só porque diz vitamina, só porque está num frasquinho, não? Frutas e vegetais. Será que eles têm a qualidade e quantidade certa? Onde, em que parte das frutas estão os nutrientes que você necessita? Estas são as perguntas que vamos abordar em nossas palestras, em nossos diálogos aqui, em nossos vídeos, para você conhecer mais sobre vitaminas, minerais e micronutrientes. E hoje começamos com uma coisa muito interessante, um nutriente muito interessante que se chama magnésio. E quando você fala de magnésio, aí você pode encontrar aquela pessoa que acha que o magnésio é o melhor do planeta. Outro diz, não, uma coisa ruim de tomar, azeda na boca. É bom tomar todos os dias magnésio? Não, é bom tomar uma vez por ano. Aí você encontra um monte de informações e demais, não? Quando você procura informação científica, se você consegue um médico que seja a pessoa competente para fazer. E então aí você pode encontrar também algum profissional da área da saúde, mesmo médico, nutricionista, que nem sempre ele tem uma formação relacionada a micronutrientes, né? Em todas as áreas das ciências, incluindo nas ciências biológicas, as ciências da saúde, você pode encontrar pessoas que não tenham uma relação específica a micronutrientes. Eu sou suspeito de falar, porque eu devo contar para você, você que está em casa, que eu sou professor de micronutrição, eu dou aula, fines do século XX, não? 1990 e tanto, já visitava grandes centros mundiais da investigação, o desenvolvimento e o uso de micronutrientes. Eu posso ser suspeito, mas suspeito do ponto de vista objetivo, porque não estou aqui para que você faça nada que não vá beneficiar a sua saúde. E o que determina o que é bom para a sua saúde ou não são as informações científicas, não? E aqui temos a abordagem de um produto cujas investigações científicas têm crescido muito, pero muito, nos últimos 30 anos. Ele saiu simplesmente daquele campo do nutricionista interessado nas vitaminas e entrou no campo da nutrologia. Então, eu não sei se você sabe a diferença entre nutricionista e nutrólogo. Eu explico, é muito simples. Nutricionista é aquele que mexe com dieta e alimentos, né? Nutrólogo é um médico. Ele tem uma graduação médica e ele faz uma abordagem médica sobre micronutrientes e nutrientes em geral, não? Então, o que acontece? Hoje o tema de vitaminas, minerais ou oligoelementos tem saído daquela coisa, tome uma vitamina que é bom, para o campo médico. O médico que diz, olha, esse paciente tem um problema cardíaco, tem câncer, tem doenças autoimunes, e eu preciso, como médico, diz esse profissional, usar algo que dê um suporte terapêutico, que possa fazer parte da terapia, da prevenção ou da manutenção, no caso de diversos tipos de pacientes com diversas doenças, né? Então, magnésio, deficiências de magnésio, como assim? Eu quero comentar isto para vocês. Olhem esse quadro está em inglês, não? Mas você não precisa falar em inglês para entender esse quadro. Diz que 80% dos norte-americanos, estamos falando nos Estados Unidos, o país das vitaminas, onde todo funciona lá, não? O americano é hasta viciado em tomar comprimidos e coisas. Pois é, nos Estados Unidos, 80% dos norte-americanos não têm a quantia suficiente de magnésio. E por quê?
E eu vou explicar muito simples, e olhem nesse quadro aqui, porque eles consumem alimentos que são impróprios, frituras, alimentos processados, alimentos com uma série de corantes e demais. Este tipo de alimentos traz muitos problemas para manter em nosso organismo micronutrientes que têm uma capacidade promotiva e preventiva de saúde. Ou seja, alimentos chatarra, alimentos cheios de produtos químicos, ele colabora no processo de eliminar nutrientes elementares em nosso organismo. Primeiro. Segundo, as pessoas também que consumem alguns remédios como diuréticos. Diuréticos eliminam para fora magnésio. Pessoas que tomam muito café, cafeína, magnésio para fora. Bebidas alcoólicas, refrigerantes e até alguns medicamentos. Então, quer dizer que um estilo de vida com algumas características colabora para que o magnésio que a pessoa pode comer nos vegetais, nas frutas e nos alimentos, ou tomar em um comprimido, vá embora. Pero isso é nos Estados Unidos. Você deve estar aqui no Paraná, em Curitiba, em algum canto do Brasil. Pois é. E professor, no Brasil, bingo na mosca, não? Você sabia? Pois é, isto foi publicado aqui no Brasil. Cerca de 80% da população brasileira tem deficiência de magnésio. E aí deve acontecer, pense comigo, ou pergunte para marido, para filha, para vizinho, colega de trabalho, né? Nossa, você está com dor muscular, está com processo inflamatório, você está muito estressado, e ele vai jogar a culpa disso a 20.000 questões. Você sabe qual é a importância do magnésio nesses probleminhas que eu mencionei? E não estou falando aqui de coisas muito complicadas, estou falando de uma coisa simples como estresse, né? Dores musculares, né? Que vale a relação, mas a relação real, né? Não vamos aqui inventar nem fazer negócio de compre 5 frasquinhos e nós mandamos 20, não. Às vezes existe no mercado dos suplementos muito exagero, querer fazer dinheiro à custa de alguma coisa, e eu acho que isso não é apropriado, é uma opinião pessoal minha, não? Mas, se é necessário saber se há algum produto que seja certo e qual é a relevância disso na sua saúde. Na sua saúde do ponto de vista promotivo e preventivo, ou seja, você manter sua saúde, prevenir doença, e agora outra questão. E se você está com um problema de saúde? Existe alguma evidência que um suplemento como magnésio vai fazer a diferença? Vamos ver isso juntos? Olhem aqui, né? Isto está publicado aqui em português. Eu por ser professor, pesquisador, administro todas estas informações em inglês, não? Mas tudo que você vê neste quadro não tem proposta, não é de uma empresa que quer vender coisa, não. Isto são informações cuja relação entre o que está indicado aqui e as pesquisas clínicas é explícita. Ou seja, o que diz aqui, há informações científicas que dão prova. Então, olhe qual é a relação do magnésio com todo esse monte de problemas. Insônia, né? Nós vamos falar nos próximos vídeos algo sobre insônia. E aí um detalhe interessante, você sabia que o magnésio não tem uma relação específica com a insônia? Mas tem uma relação colateral com a insônia. Já vamos falar disso. Ele faz parte, né? Obesidade. E qual é a relação do magnésio com a obesidade? Há informações científicas disto? Olhem aqui. Enxaqueca, transtornos premenstruais, inestabilidade emocional, que chamam de bipolaridade, depressão, raiva, nervosismo, ansiedade, insuficiência cardíaca, fadiga crônica. Você conhece alguém em casa, ou algum colega, alguém que seja do seu vecindário, que é aquele clássico colega ou amiga que vive cansada, aquela pessoa que está sempre cansada, ele não tem pique para nada, parece que todo dia cai um caminhão na cabeça dela. Você pede alguma coisa e ela para levantar, para falar, para ir, para voltar, sempre está cansada. Qual é a relação do famoso síndrome de fadiga crônica e o magnésio? Olhem aqui mais. Câimbras, diabetes, osteoporose. Aí você deve estar pensando comigo, né? Eu acho que estou adivinhando um pouquinho o seu pensamento. Osteoporose. Não, eu tomo cálcio. E se eu diria para você que essa informação pode estar errada, o que você faria? Qual será o elemento mais importante para uma estrutura óssea de qualidade segundo as pesquisas científicas? Estou falando de um bom osso,
Um osso que tem capacidade de manter sua função e de não terminar naquela chamada osteopenia, que é o osso fraco, ou osteoporose, que é aquele osso que está cheio de buracos e em qualquer momento cria uma fratura e traz miles de problemas no Brasil e no mundo. Será que é magnésio ou é cálcio? Né? Que mais temos? Artrites, artrose, problemas de memória, gente. Não? Eu confesso para vocês, suspeito só de falar, de que eu tomo todos os dias magnésio e tomo outras coisas para a memória. Minha cabeça é uma ferramenta primária para mim, não? Então, por conseguinte, eu preciso disto. E a senhora, como está em casa? Filho que estuda, marido que trabalha, né? Ou seu pai que já está meio aposentado, alguma relação de magnésio com problemas de memória, né? E aqui continua como anorexia, asma, envelhecimento acelerado, etc, etc, etc. Eu não vou dar aqui uma aula científica de nada. Estou colocando para a senhora uma informação de termos que você entende. Alguma dessas coisas deve estar em casa. Eu tenho 90% de certeza de que algum desses problemas bate à porta de sua casa, amigo, vizinho, parente, conhecido. Pois é. E agora, então, aqui temos uma informação, ela está em inglês, né? Mas o que aparece aí no título já diz tudo. O mestre dos minerais. Aqui uma coisa muito interessante. Entre muita literatura científica, durante muitos anos, se falava muito do cálcio. E o cálcio é um nutriente muito importante. É um nutriente essencial. Você não pode deixar de consumir alimentos ricos em cálcio. Você não pode, no pior dos casos, ter um problema de saúde, deixar de tomar um comprimido de cálcio sob uma indicação nutricional ou médica. Mas, se eu digo para você que o mestre dos minerais não é o cálcio, não é o zinco, não é o potássio, é o magnésio. E a ciência diz isto. Aqui nessa parte azul, aqui embaixo, você pode ler e diz assim, durante os últimos anos, thousand, em inglês significa centenas de estudos foram documentados sobre como trabalha o magnésio na saúde das pessoas. E existem, como disse aqui, também está em inglês, mais de 300 funções bioquímicas do magnésio no seu organismo. Ou seja, havíamos falado de quê? De que nosso corpo tem 10 trilhões de células. E você encontrará um nutriente que entre todos esses trilhões de células tem mais de 300 funções. A senhora está entendendo, o senhor está compreendendo, você jovem, profissional, você compreende a importância do magnésio na saúde? E aí continuamos com este chamado que o mestre dos minerais, não? E aqui começamos uma coisa básica. Senhores, bem-vindo ao século XXI. Há alguém em casa que não está estressado, que não tem algum problema inflamatório, que em algum momento não ficou para baixo, meio depressivo, ou pior, inteiro depressivo, ou pior ainda, com uma depressão crônica, com um síndrome de tensão e fatiga, uma pessoa com um síndrome de morte súbita, não? É uma coisa muito grave, não? Aquela depressão que deixa a pessoa lá, fechada no quarto, não quer comer, não quer falar com ninguém. Ou seja, será que na família de alguma pessoa nesse bendito país ou no planeta este problema não aconteceu? Pois é, não? Digo mais, temos aqui que problemas associados com musculatura, que mais diz aqui, transtornos circulatórios, ansiedade, pois é. Então, aqui já de entrada nós temos a relação que existe entre o magnésio e o sistema nervoso. Então, hoje se crê que cada 10 doenças, 9 estão relacionadas com problemas do sistema nervoso. E nós poderíamos ficar aqui, não essa abordagem que eu estou fazendo aí de 15 minutos com a senhora. Poderíamos ficar dias falando sobre as informações, as pesquisas, os casos clínicos, como médicos, nutricionistas, farmacêuticos e cientistas têm descoberto. E aí você entender a importância do magnésio no sistema nervoso. E o que temos mais aqui? Olha bem, né? Então, estamos abordando agora uma questão que está relacionada com a doença que mais mata seres humanos no planeta, as doenças cardíacas, não? E aqui neste quadro, que o quadro está em inglês, mas eu coloquei texto embaixo em português, diz como o magnésio é um grande aliado contra as cardiopatias. Então, eu acho que um dos primeiros vídeos que vocês viram nesses dias, nós colocamos uma informação muito interessante, não?
34% das mortes do planeta Terra são problemas cardíacos. E aqui se mostra, a ciência publicou, este é um trabalho científico publicado, é um diagrama disto muito interessante, como o magnésio trabalha nos mecanismos preventivos dos elementos que vão trazer problemas no coração. Ou seja que o magnésio administra aqueles vilões do coração. Por exemplo, na primeira parte no quadro é processo inflamatório. Sabem qual é uma das ferramentas mais comuns que usa o organismo para produzir inflamação e problemas cardíacos? É algo que você come, que a grande maioria das pessoas come: carne. Pois é, não? Então, aqui, neste trabalho científico, diz que o magnésio reduz uma coisa que a ciência descobriu, que chama de proteína C reativa. São formas de proteína, muitas delas associadas com carne, e que elas trazem problemas inflamatórios ao músculo cardíaco e, por conseguinte, você pode morrer de um infarto. Não? Então, o magnésio reduz as famosas proteínas C reativas. Trabalha também que liberando energia ao organismo para que a fatiga e estes problemas não afectem o músculo cardíaco. Que mais? Reduzindo a presença de colesterol, o famoso colesterol, que tampona suas artérias e quando ela cria uma obstrução em uma artéria coronária, você morre de um infarto. E aqui então coloca vários outros exemplos de como o magnésio é um aliado direto nas cardiopatias e na prevenção delas. Não? Professor, o que mais temos com o magnésio? Olhem aqui. Lembra que eu falei, eu coloquei um pouco meio antecipado, né? O magnésio ou é o cálcio o grande aliado do osso? Pois é, a ciência nos últimos 10 a 12 anos colocou novos papers, ou seja, novas publicações, não? Papers é o nome que nós damos às informações científicas, né? Novas informações sobre que a chave, aqui diz The Key to Healthy Bones, né? Em inglês significa a chave para osso saudável. Então hoje você encontra diversas informações científicas que a chave para um osso saudável não é o cálcio. O cálcio é importante, é uma presença indispensável no osso. Mas quem trabalha na qualificação e manter o efeito saudável do osso dentro do nosso organismo, esse é um trabalho do quê? Do magnésio. E o que mais temos aqui? Aqui é algo que eu tenho falado há uns minutinhos, né? Então agora você está com dores musculares. E você tem dores musculares, você tem fatiga, você tem aqui, então magnésio e atividades físicas, né? Hoje existe uma tendência muito grande de indicações clínicas. Seu médico, cardiologista, seu nutricionista e todo o pessoal ligado com a área de saúde dizer: olha, minha colega, a senhora tem que se mexer, né? Tem que tocar um pouco a vida, tem que chacoalhar a preguiça, pegar aí, colocar uma roupinha e pegar um caminho, né? Não precisa você sair correndo, caminhar. Você não precisa nem sempre fazer uma maratona. Talvez um Cooper, né? Cooper é um tipo de atividade física que é um trote lento, um trotezinho, não? Um pulinho que você vai dando e faz isso. O ideal seria mínimo fazer isso 2 a 3 vezes por semana. Se você faz 10, 15 minutos por dia, seria ótimo. Mas nosso organismo também requer uma certa estrutura nutricional para você desempenhar que uma atividade física com êxito. E qual é um aliado desse? Magnésio. Eu trouxe aqui um livro e um trabalho do médico Dr. Jokers, um americano, não? De como eles, para os pacientes que têm alguns problemas musculares, obesidade, síndrome metabólica, essas pessoas que estão muito fatigadas, essas pessoas que estão obesos, essas pessoas que são pré-diabéticos e tudo isso, vai para correr. Mas o que indicam a ele também junto com aquela caminhada? Você necessita tomar magnésio. Então, meu colega, se você, por alguma circunstância, gostaria de aprofundar esse tema, falá-lo com seu nutricionista, falá-lo com seu médico, né? Com seu personal trainer, você encontra muita informação científica sobre a relação que existe entre magnésio e atividade física, né? O que mais temos aqui? Olha o que temos aqui. Isto é uma palavrinha que virou moda. Há 35, 40 anos, eu confesso para vocês, eu saí do Uruguai e eu não sabia que era a palavra stress, né? Ou estresse no português, não? Stress. E a palavra stress é uma palavra que significa desgaste. A palavra stress é desgaste, né?
Essa palavra virou de moda e hoje todo mundo sabe. Qualquer pessoa fala de estresse. Até virou piadinha de televisão, né? Virou piadinha de colegas, né? Sobre estresse. Hoje é uma palavra nova de moda. Fibromialgia, né? Então, fibromialgia é um processo inflamatório da musculatura e dos tecidos. E o que você tem de fibromialgia, que é um processo inflamatório com implicâncias múltiplas. Afeta órgãos, musculatura, sistema nervoso, até fatores comportamentais. E o problema é que você não conhece qual é a origem disto. Você vai para o médico, eu tomava aqueles comprimidos para dores musculares, relaxante, relaxa aqui, relaxa lá, e aquilo melhorava um pouquinho e depois voltava todo o problema de novo. Então você vai para o médico, né? E vai para o posto de saúde, vai para o médico seu aí do plano de saúde e vem um diagnóstico de fibromialgia. E o bicho não é pequeno. Então, minha colega, meu senhor, aí, meu jovem, fibromialgia é uma doença autoimune, uma doença sistêmica. E hoje a ciência usa uma série de remédios, práticas físicas, até tratamentos fisiátricos, né? Massagem, acupuntura, diversas técnicas para reduzir esses sintomas de uma doença sistêmica. E eu quero dizer hoje que a forma, e eu digo, estou falando de especialistas, né? Eu estive agora uns 2 meses nos Estados Unidos e fui falar com uma colega lá, que mora na New England, nos Estados Unidos, e ela é uma pessoa especialista em fibromialgia, né? Sua colega de trabalho escreveu um livro especificamente sobre fibromialgia. E uma das grandes ferramentas que está sendo utilizada é mudar hábitos alimentares. Não adianta você tomar um comprimido, fazer uma atividade física, fazer uma acupunturinha e sair lá, e você sigue comendo um monte de gordura, fritura, carne e um monte de coisas, né? Então, a redução do estresse, a mudança alimentar e a suplementação com magnésio são as ferramentas mais eficientes para poder encarar a fibromialgia. E vejam este quadro. Aqui há um doutor, o Dr. Bill Shelley, é um PhD, um grande título acadêmico, né? O máximo título científico de alguém. Ele escreveu um livro sobre quê? Ácido málico, magnésio e fibromialgia, né? Para tratar as dores, síndrome de dores crônicas. Porque a dor da fibromialgia é uma coisa muito séria. E não adianta pensar que você vai tratar ela com um calmante. Você tem que tratar de revertir todos os elementos associados com a manifestação desse problema, não? Reduzir estresse, mudar hábito alimentario e magnésio são ferramentas muito eficientes, não? O que mais temos aqui? Então, agora vem a grande questão, não? Porque eu poderia falar, eu dou horas e horas de aula sobre magnésio, não? Mas aqui o que me interessa é que você entenda em sua casa, com sua família, para você mesma, para seus conhecidos, não? Como você pode utilizar este grande campeão da micronutrição. E não esqueça, mais de 80% dos brasileiros não consumem o magnésio necessário, não? E aí vem a grande pergunta: quais são as fontes de magnésio, professor? Pois é, olha que temos esse quadro aqui. Temos aqui no cantinho um pão integral, um pão alemão, meio escurinho. Temos um monte de sementes. E tem aqui sementes, tem grãos, tem amêndoas, tem figo, tem abacate, tem salsinha, tem espinafre, tem arroz, tem banana. Quer dizer que vegetais, grãos e frutas são excelentes fontes de magnésio. Mas aqui vem um problema. Lembra o comentário que eu fiz para você quando comecei este diálogo sobre micronutrientes? O brasileiro não come suficiente quantia de frutas, não come suficiente quantia de vegetais, e aí vem uma questão: quanta amêndoa você come por dia? Vou refazer a pergunta: quanta amêndoa você come por mês? Eu me atrevo a equivocar-me e dizer: será que você come 2, 3 vezes por ano amêndoa? Então, tem muita coisa que fica de lado, porque não é parte daquilo que você consome. Lógico, consome abacate, bom, ainda melhor, né? Um feijão, banana, pois é, não? Mas, no fundo, acontece que a falta de variedade e a quantidade certa de magnésio nos leva a uma pergunta, e é dizer: e será que nós vamos consumir magnésio em um comprimido? Isso será que adianta? Então, aqui vem a resposta: sim, você pode fazer a diferença nisso, não? Então, nós temos aqui, ou inclusive, até quero dar para você alguma informação para você entender
não só tudo o que eu tenho mencionado até aqui, sino na hora de você dizer, pois é, não? Falei com a nutricionista, falei com o médico que é entendido na questão, ou eu me informei de forma séria de uma fonte segura e eu quero tomar magnésio, quero suplementar magnésio. Aqui nós temos um exemplo para poder responder à pergunta. Magnésio é todo igual? Nós, até para não entrar em uma questão comercial, hemos tampado o nome dessas marcas que estão lá, não? Porque o que interessa é o exemplo, para que você tenha uma ideia. Vamos aqui. Você tem um magnésio que é muito popular no Brasil e no planeta Terra. É um magnésio muito barato, é uma sal de magnésio. Mas você não conhece ele como sal de magnésio, você conhece com o nome popular de cloreto de magnésio. Em espanhol, ele é cloruro de magnésio, e em inglês é magnesium chloride, né? Então, esse cloreto de magnésio é o mais popular no planeta Terra. E aí você vai comprar e vai pagar 20, 30 reais, sei lá o que você vai pagar. Mas então, olhe aqui esse quadro. Por um lado diz cloreto de magnésio e embaixo diz 500 miligramas. Do lado direito, também nós hemos tampado aí a marca para não interferir no assunto comercial, diz magnésio óxido de magnésio, diz 750 miligramos de magnésio. A pergunta é, um tem 500, outro é 750, será que isso é assim? Então é meio parecido? Não. Então aqui nós temos que entender isto, e aqui onde é uma questão que eu ensino isso para público em geral, falo disso também para meus alunos, né? Então você tem que ensinar a um paciente a diferença entre um produto e outro. Eu posso dizer à senhora, a senhora tem carro, eu também tenho carro. Pois é, eu comprei um carro de 50 mil, a senhora comprou um carro de 1 milhão de reais. A senhora comprou uma Mercedes-Benz de não sei quanto e eu comprei um Fiat Uno 1000. Os dois são carros, mas não é a mesma coisa, não. Será que em nutriente e em magnésio é a mesma coisa? Não. E para isso há uma coisa que eu quero que você faça. Eu sempre falo para as pessoas que fazem, algumas pessoas fazem uma consultoria a mim, uma aula privada, não, para poder entender mais sobre micronutrientes. E eu digo que há uma coisa que você tem que ter como um hábito, é ler o rótulo. Pegue o dedinho, leia ele. Mas aqui há um problema. Você pode pegar um rótulo, mas se esse rótulo está escrito em chinês, você não vai entender. E às vezes as informações têm isso. Aí diz uma coisa, mas você não entende. Aí, então, você tem que pegar informação. Por exemplo, qual é a diferença entre cloreto de magnésio e óxido de magnésio? Que é um exemplo que eu vou colocar para vocês. Olhem aqui, né? Aqui, então, vamos falar de uma palavrinha que é magnésio elemental. O que é isso, professor? Como elemental? Então, aqui eu quero argumentar com você com informação científica. Eu não estou aqui, nenhuma empresa, olha, podem acreditar, nenhuma empresa me pagou a mim para falar de nada. Eu estou dando minha palavra para você disso, estou aqui para que você entenda, não para que pense que estou falando a favor de alguém ou contra ninguém, nada disso. Vamos lá. Você tem aqui esta coluna onde mostra o elemento magnésio, o magnésio elemental. O que é isso? Olhem aqui. Embaixo diz magnesium sulfate, está em inglês, sulfato de magnésio, diz 10%. Do lado, magnesium cloride, cloreto de magnésio, 12%. Sabe o que significa isto? É muito simples, você não vai entender agora. Quando você fala de cloreto de magnésio, você tem duas coisas, cloro e magnésio. É isso, cloreto de magnésio é uma sal. Então, essa sal tem uma coisa que é parte da sal, que é cloro, e do lado o magnésio. E aqui onde vem o detalhe. Quando a empresa coloca uma cápsula e diz cloreto de magnésio 500 miligramas, mas aqui onde vem o detalhe, minha querida. Sabe o que acontece aí? Você tem 50 miligramas de magnésio e 450 de sal de cloro. Quer dizer que o magnésio que você vai consumir é um pedacinho desse tamanho e o resto é pura sal de cloro. Então, e essa é uma informação que a maioria das pessoas não sabe, o público não sabe. Quem sabe isso? O acadêmico, o nutricionista, médico, farmacêutico sabe isso. A pergunta, será que um farmacêutico, seu nutricionista, médico ou alguém na televisão informa isso para você? Pois é. Então, nós temos um problema aqui, um problema sério.
que quando você compra cloreto de magnésio, você tem um monte de cloro e um pouquinho assim de magnésio. Pero olha a coluna que está no fim da linha. Aqui diz magnesium oxide, óxido de magnésio, que diz aqui 60%. Então, quer dizer que o óxido de magnésio tem 60% de magnésio e o cloro tem 10 ou 12, né? Tá? O cloreto. Mas agora eu vou complicar um pouquinho mais sua vida. Sabe o que acontece com a maioria dos magnésios? Acontece que você toma ele entra no seu estômago, vai para o nosso intestino e ele é um elemento que não tem vida própria, é um mineral. Minerais são pedras, são sais, né? Então, muitos destes elementos caem no seu estômago e eles entram no estômago, vão para o sangue ou às vezes, dependendo da estrutura química, não. Eu falei, por exemplo, de óxido de magnésio, 60%. Só que o óxido de magnésio, quando vai no nosso organismo, ele não se absorve todo. Ele tem uma dificuldade para ser absorvido. Por quê? Porque é um mineral, é uma pedra, não? Aqui onde a ciência e a tecnologia não entendeu essa questão. A ciência porque diz, você consome um produto como óxido de magnésio, que tem um monte de magnésio, mas não se absorve bem, não? E aí veio a tecnologia, e a tecnologia diz, olha, vamos agarrar esse óxido de magnésio e vamos colocar-lhe uma substância natural, não estamos falando de produtos químicos, e essa substância natural, como por exemplo, um princípio ativo vegetal, que anda em muita coisa que você come. Esta substância se chama ácido málico. Sabe onde você encontra a maior concentração de ácido málico que você come, eu como e todo mundo come? Na maçã. Maçã. O nome científico da maçã, ou seja, frutas, plantas, vegetais, todos têm nomes científicos. O nome científico da maçã é Spirus malus. E isso de malus é pelo ácido málico. E o ácido málico é uma coisa que está nas plantas e em um monte de coisas da natureza, das frutas e dos alimentos, é utilizado no óxido de magnésio e em outras formas de magnésio para que nosso organismo aproveite uma grande quantia deles. Então, aqui você tem que ter um detalhe, e aí você tem que pergunte para o seu nutricionista, para farmacêutico, para médico, doutor, eu estou tomando esse magnésio, aqui diz 500 miligramas, mas o elemental, a parte que é próprio magnésio, quanto que é? É 5, 10%? É 30, é 50%? Quanto magnésio elemental você está consumindo? E aqui então vem um detalhe que eu quero compartilhar com vocês. Aqui nesse quadro você vê algo que é importante, não? Este é um produto que eu uso e eu recomendo a alunos e demais. Por quê? Não é pela marca, não é porque o frasquinho é branco e a tampinha é cinza, não tem, a tampa, a marca não tem a ver. O que tem a ver é o produto que tem dentro. Então, quer dizer que aí vem uma pergunta que eu faço e que você se deve fazer. Qual é a quantia de magnésio que você necessita tomar por dia? Lembra quando começamos nosso diálogo, né? Disse que o governo, IBGE, disse que você não consome a quantia ideal. Qual é a quantia ideal de magnésio elemental? Magnésio puro, magnésio que seu organismo requer. Sabe que? 400 miligramas se você é um adulto. Aí você toma um magnésio elemental com 50 miligramas. Não adianta, colega. Aí não funciona, aí não vai, né? E você vai trabalhar 30 dias por mês, ou 20 dias por mês que você trabalha, quando vai receber o salário, recebe R$200. Não recebe nem o mínimo que é 1.000. Ou seja, assim acontece com nutrientes também, quantias muito pequenas. E por que eu estou usando esta referência de um produto que é produzido fora do Brasil, da Clínica, uma marca, né, e demais? É porque eles, em cada tableta, colocam que 450 miligramas. E colocam um magnésio de 450 miligramas elemental com ácido málico. Aí, às vezes, pode acontecer que você encontre também alguma marca que diga, este é ácido málico com magnésio, mas ele tem um monte de ácido málico e um pouquinho de magnésio. Você tem que ficar esperta. Como você vai comprar uma roupa, vê o tecido, a cor, o tamanho e vê tudo. Quando você vai comprar sapato, você vai comprar carro, você vai no supermercado, compra tudo que você compra. Assim também na hora de escolher o suplemento que você tem que tomar. Esse suplemento você vai colocar dentro do seu organismo. Você tem que saber qual é a quantidade. Ele se aproveita do seu organismo. Você necessita essas informações. Porque não estamos falando aqui de tomar água, e olha que não é pouca coisa a água, não. Não, estamos falando de um nutriente
cuja presença em seu organismo pode fazer a diferença entre uma boa qualidade de vida ou uma vida meia boca, com dores musculares e com um monte de problemas que temos mencionado aqui. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei este exemplo do magnésio, porque é um magnésio que tem cada tabletinha, né? É um frasco grande, dura 90 tabletas, dura 3 meses, né? Então, você em cada comprimido, cada dose, um por dia, você tem mais do mínimo que requer o organismo, né? E ele vem na forma de dimagnésio malato, que o organismo aproveita muito bem, né? E aqui, então, eu apresento para vocês aí como está estruturado esse produto, que é dimagnésio malato, que quer dizer que tem 2 moléculas de magnésio e uma molécula de ácido málico. Quer dizer, tudo que você precisa para manter uma boa saúde com uma boa qualidade de magnésio, né? E então aqui eu quero também dizer para você que você tem que fazer escolhas, e as escolhas têm que ser saudáveis. Em todos os casos, quando você queira consumir um suplemento, eu pido para você, por favor, leia os rótulos. Esqueça a marca. Se você tem aquela amiga que vende um produto de uma empresa que faz uma festa e que ganha uma passagem num barco de sair lá, esqueça isso. Eu acho que o importante não é também marca famosa. Às vezes marca famosa também tem produtos que não são tão saudáveis assim, não? Então eu pido para você leia o rótulo. Tente entender sobre o tipo, quantidade e suas equivalências. Essa quantidade representa o quê? Você tem que entender isso. Que mais? Tome vitaminas sem aditivos artificiais. Aí eu me lembro, algumas pessoas me dizem, professor, eu tomo aquela vitamina com laranja, aí vindo com um vidrinho, um comprimido que fazia borbulhinha, que fazia toda aquela efervescência. Eu digo, olha, corante artificial, não sei quanto coisa artificial, aroma artificial. Gente, não faça isso. Você não é um show de diversões e uma coisa pirotécnica, toma comprimido. Não. Consuma produtos que sejam naturais, integrais e que tenham as informações que vão ser úteis para o seu organismo. Que mais? Consuma vitaminas de forma criteriosa. Há pessoas que ficam muito emocionados quando escutam, tal produto é bom, e todo mundo sai correndo, né? Eu tenho colegas que me han falado, professor, a empresa tal paga dinheiro para fazer uma publicidade tal para vender produtos. Muitas dessas informações que aparecem assim, muito rimbomblantes assim, são pagas por alguém que quer vender. Não faça isso. Não tome nutrientes e suplementos de forma emotiva. Use produtos para a sua saúde de forma dedutiva. Entenda, faça isso. Como você vai fazer, por que vai fazer, durante quanto tempo e de que forma. E, finalmente, o mais importante, procure orientação profissional adequada, né? Às vezes você pode... eu me lembro aqui no Brasil, e em São Paulo, em uma famosa rede de televisão, há um médico que é muito famoso, ele tem um nome, mas se você pergunta a ele vai dizer, não, tome leite de vaca. Não, colega. Procure a orientação de alguém que realmente entenda e vai dar as informações certas para você, não alguém que pode ser contra ou muito a favor. Não, alguém que vai dar uma informação. Então você procure a orientação profissional adequada, que sua saúde vai dizer muito obrigado para você. Gente, eu sou o Dr. Villanova, estou aqui em Curitiba, em Brasil. Você gostou desse vídeo? Você quer compartilhar? Quer nos mandar uma mensagem? Quer alguma informação sobre o que eu falei, sobre produtos, sobre alguma informação técnica e demais? Mande uma informação nessa direção de e-mail aqui do Promova a Vida. Eu vou ter muita alegria de ter notícias suas e continuar falando em outro momento. Um abraço, a gente continua falando. Tchau, tchau.